Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Volte pra Caixa. O meu nome é William Meller e com muita alegria te recebo aqui para mais uma conversa, mais uma discussão, mais uma reflexão sobre temas que podem impactar o seu desenvolvimento profissional e o seu desenvolvimento pessoal. Tá bem? Para hoje separei aqui alguns conteúdos, 3 tópicos aqui na minha curadoria de assuntos que podem ter uma relevância para a forma como você vem conduzindo a sua carreira, a forma como você vem organizando a sua maneira de liderar as suas equipes ou até mesmo conduzir, gerenciar os seus negócios. 3 temas que fazem uma conexão muito grande sobre a questão da arquitetura de decisões, como as movimentações ocorrem, como a gente está se preparando, né? Está mesmo até se mantendo atualizado sobre o que está acontecendo para fazer movimentações efetivas e que fazem sentido para nossa carreira e para nossa vida. Primeiro tópico, a gente vai falar sobre novamente o mercado de entrada para profissionais júniores, né? Isso vem sendo um tópico bem constante aqui nas nossas conversas, porque é onde a gente realmente percebe muitas coisas acontecendo constantemente que modificam como a porta de entrada, como aquele primeiro passo na carreira está sendo modificado por conta de inovações e principalmente por conta também de inteligência artificial. Também vamos falar sobre, o ambiente que você trabalha, né, ou mais especificamente a empresa que você trabalha, e como essa decisão de onde você vai trabalhar, onde você vai desenvolver a sua carreira, tem um impacto tão grande no seu desenvolvimento profissional como um todo, no longo prazo, né. E para o terceiro tópico sobre um obstáculo de crescimento que talvez você não esteja observando, que é justamente alguém que, em teoria, deveria estar apoiando o seu crescimento dentro da empresa. Mas esse é um assunto que eu acho que vai ser bem interessante, uma reflexão que eu vou fazer junto com você nesse terceiro tópico, sem ter exatamente uma conclusão definitiva, apenas algumas opiniões e, como sempre, aqui nesse podcast a gente traz opiniões baseadas em fatos, baseadas em números, sempre trazendo aqui a fonte, sempre citando de onde eu trago esses inputs, né, para a curadoria de conteúdo, para trazer essas análises, tá bom? E vamos diretamente aqui pro primeiro tópico. A narrativa popular, olhando para a tecnologia, olhando para a carreira, diz que a inteligência artificial irá ou talvez já estaria removendo, retirando muitas das oportunidades de empregos para os seres humanos. Basicamente, nos últimos anos, a gente vem percebendo muitas manchetes, inclusive é um assunto que gera muitos cliques, o pânico, a preocupação sobre a perda dos empregos devido à movimentação ou crescimento da inteligência artificial nos negócios. Todas as vezes que eu trago esse tema que envolve, né, tecnologia, layoffs, perca de emprego, enfim, perder empregos de maneira geral, eu sempre gosto de trazer a percepção, ou talvez não apenas a percepção, mas o dado, que mostra o que de fato está acontecendo e o que é narrativa, tá bem? Em junho de 2026, a PwC, ela analisou mais de 1 bilhão de anúncios de vagas, em mais de 27 países. Eles encontraram algo muito interessante. A inteligência artificial não está necessariamente eliminando vagas de entrada ou vagas júniores, como se tinha uma expectativa, como os dados mostravam que iria ocorrer. Inclusive, mencionamos isso aqui em episódios anteriores do podcast Volte para a Caixa. Mas a inteligência artificial está, na verdade, modificando a porta de entrada ou modificando como esses cargos, o que se espera de alguém entrando em um cargo mais júnior seja capaz de fazer. E isso mostra que o que está acontecendo é sim uma modificação, é uma mudança, é uma quebra de paradigmas que muda o que se tinha de expectativa numa entrada, num primeiro emprego, mas ao mesmo tempo não traz aquele pânico junto de que as vagas seriam simplesmente eliminadas e que tudo seria automatizado. Né, para a gente entender um pouco melhor, vamos fazer uma reflexão simples aqui sobre início de carreira. O modelo de aprendizado profissional, de crescimento profissional, ele sempre foi muito simples até eu diria de se entender, né, você entra em uma empresa, você entra em uma posição que tem um baixo risco do ponto de vista de exposição organizacional. Então, por que eu quero dizer com baixo risco, né? Baixo risco é uma tarefa
que ela é talvez mais repetitiva, é uma tarefa onde, se aquela pessoa que acabou de entrar naquela vaga mais júnior, mais iniciante, cometer um erro, não vai ser um erro que vai quebrar o negócio da empresa, né. Então, normalmente você tinha pessoas ou sempre teve, né, seres humanos iniciando em cargos onde a exigência ela é baixa, e conforme essa pessoa vai se desenvolvendo, ela vai avançando a sua carreira progressivamente. E aquele cargo que a pessoa entrou lá no início da sua carreira, ele vai servir como porta de entrada para outra pessoa, um outro profissional júnior que está vindo do mercado de trabalho. Muitas vezes esse profissional júnior não é necessariamente um jovem iniciando o seu primeiro emprego. Muitas vezes são pessoas fazendo movimentações de carreira. Então, muitas vezes você tinha, por exemplo, em empresas de tecnologia, uma vaga júnior iniciante sendo preenchida por alguém que já tinha 20 anos de experiência em um ambiente, né, uma indústria completamente diferente e estava agora migrando para a carreira de tecnologia. Ainda assim, entrando em vagas mais júniores, entrando em vagas mais iniciantes, justamente para ser o ponto de partida onde muitas das habilidades que vão ser necessárias mais para frente vão ser desenvolvidas. O problema é que justamente essas tarefas repetitivas, essas tarefas básicas, tudo aquilo que se repete constantemente, acaba sendo mais automatizável, né, não sei nem se essa palavra existe, mas, se torna mais fácil pelo menos de automatizar, se torna mais fácil de entregar essa tarefa para um processo que não necessariamente precisa de inteligência artificial, um processo de automação básico de tecnologia consegue fazer muitas tarefas repetitivas, né. Antes mesmo da gente entrar no mundo de IA generativa, a gente já tinha automação acontecendo, inclusive, já falamos sobre isso, né, o próprio tema inteligência artificial não é um tema de 5, 10 anos, é um tema que já tem décadas, e os próprios algoritmos, né, estatísticos vão evoluindo. Agora, obviamente, nós temos algo mais palpável, né, na mão tanto das pessoas quanto das empresas, para gerar resultados que antes não eram possíveis, até mesmo por causa da evolução da própria computação. Não necessariamente apenas da tecnologia, mas da computação como um todo. Mas, voltando para o nosso tópico aqui, o trabalho que servia de aprendizado ou que serve de aprendizado, ele realmente está sendo redesenhado. Em alguns casos, ele até mesmo desapareceu. Muitas das vagas que antes eram essa porta de entrada, esse início, esse aprendizado, não existem mais. E esse é um dado que o barômetro de emprego, como é chamado, né, esse relatório da PwC, ele mostra com muita precisão. Eles analisaram, como eu falei, né, mais de 1 bilhão de vagas, mais de 1 bilhão de anúncios de empregos, 27 países diferentes, então é um dado bem abrangente. E as vagas de iniciantes, né, a vaga júnior realmente teve uma modificação bem considerável nos últimos 3 anos comparado a períodos anteriores. Qual que foi a grande mudança, né? O principal ponto é realmente a exigência. Veja só que o dado do relatório que, ah, muitas das habilidades que antes eram pedidas apenas para cargo mais plenos, mais sênios, como por exemplo, capacidade de julgamento, liderança, tomada de decisão, gerenciamento de stakeholder, né, gerenciar as pessoas que estão envolvidas em algum projeto, alguma atividade, tudo isso está sendo exigido agora também nessas funções iniciais. Qual que é a grande conclusão então do relatório e que eu trago aqui para nossa reflexão? A exigência, o padrão de exigência, o nível de exigência para a vaga júnior, ela está aumentando consideravelmente. A gente trabalhou algumas semanas atrás, né, com a questão da diminuição da oportunidade, do número de oportunidades nos Estados Unidos, por exemplo, para vagas júniores, principalmente para pessoas que estão saindo da universidade, que é uma redução que nunca se viu antes na história do mercado americano, né. E esse dado aqui da PwC, ela corrobora o que nós já discutimos de um ponto de vista global. Então há um redesenho, há uma mudança que não pode ser ignorada, é um fato, é um dado, em cima da transformação da vaga júnior. Qual que é então uma das questões que eu gostaria de levantar, e aqui eu deixo a questão justamente no ar para nós refletirmos. Como que a educação, como que o nosso processo, seja a educação que vem por parte, né, mais, estrutural de um país, de uma estrutura de educação dos seus habitantes, das suas pessoas, dos seus seres humanos, para continuar evoluindo e se prepararem
para essa mudança estar ocorrendo? Essa é uma questão que eu me pergunto muito fortemente, porque obviamente as universidades, né, se a gente separa elas entre a universidade do ponto de vista ensino, ensino puro, tá, classe de aula, professor, aluno, e a universidade do ponto de vista de pesquisa, a gente sabe, deixa aqui nos comentários se você discorda em algum ponto, mas a gente sabe que há um distanciamento, infelizmente, entre a inovação do mercado, a inovação da pesquisa e a inovação que chega na sala de aula, como conteúdo, como aula. Obviamente, e aqui eu deixo o meu respeito enorme a quem atua, né, ao professor, a quem está à frente da sala de aula, principalmente professores que além de estar em sala de aula, no caso da tua universidade eu estou falando aqui, tá, mas além de estar na sala de aula também tem um papel de coordenação de conteúdo do curso, de grade curricular. Fica aqui o meu respeito, porque realmente é um ponto muito complexo quando você tem, como eu disse, a inovação da pesquisa, que normalmente a inovação da pesquisa ela está antes do mercado. A inovação do mercado que corre em direção ao que dá mais resultado e pega aqui inteligência artificial, né, o que dá mais resultado, no caso, o dinheiro, tem investimentos em infraestrutura, tem investimentos ocorrendo em apenas um período muito curto de um ano, tudo aquilo que era em janeiro inovador, em dezembro já é expectativa mínima do mercado para uma empresa, para um profissional, porque aquilo está correndo muito rápido. E aí, por isso que eu coloco esse quadrante, né, a inovação da pesquisa, que leva mais tempo, que precisa da verificação, que leva mais tempo de validação, a inovação de mercado, que está correndo constantemente em busca de resultado, em busca de mais e mais e mais, e o que nós somos capazes de transformar em conteúdo para ensinar em sala de aula, para preparar esses novos profissionais. Fechando aqui esse bloco de reflexão, eu parto para minha própria, próxima, questão aqui que eu trago, que é o Dan Priest, que ele é o Chief AI Officer da PwC, que analisando esses próprios dados, analisando o próprio relatório que eu acabei de citar, citou, né, nessa publicação que eles fizeram em relação a essa transformação dos cargos júniores. Ele disse que se a IA mudou ou está mudando o primeiro degrau da escada, empresas, escolas e governos têm uma responsabilidade de redesenhar os caminhos de entrada também, e não só de redesenhar o trabalho em si. Qual é o ponto aqui, né? O trabalho, ele está, se já não foi em muitos casos, redesenhado, sendo redesenhado a forma de trabalho, a maneira como se trabalha. E nós temos que garantir de alguma maneira que a preparação para esse caminho, para esse primeiro degrau da estrada corporativa, também esteja ocorrendo da maneira certa. Veja bem que o que está faltando aqui não é a vaga, não é nem necessariamente o talento, mas é a rampa, né, a rampa que conecta o talento que a pessoa tem com a oportunidade ou que o mercado necessita nesse momento. E com isso, eu faço aqui a conclusão com uma última pergunta que eu quero deixar para você, que é talvez a principal reflexão que eu faço em cima disso é: como que nós vamos conseguir, você que já atua em um cargo de liderança, você que talvez esteja conduzindo um negócio, qual que é a nossa responsabilidade diante dessa transformação para que nós possamos ajudar mais pessoas a estarem preparadas para essa transformação? Obviamente, com o meu papel de criando conteúdo, né, estar criando conteúdo há tanto tempo em temas como carreira, gestão, liderança, eu venho refletindo sobre esse tema há algum tempo e eu venho citando muito, principalmente os meus textos, que são, enfim, consistentes nas minhas newsletters falando desse tema, citando que existe aqui uma preocupação que nós deveríamos estar olhando mais atentamente do ponto de vista para os programas de formação, de novos profissionais, tá? Eu sei que de um ponto de vista global, a gente tem países que lidam com isso de maneiras muito diferentes. A gente tem no Brasil programas que são muito bons para o primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi inclusive diante de um programa, do Senac, né, do Menor Aprendiz, e esse é um programa que ele prepara não apenas com a questão técnica, ou diria que a questão técnica inclusive
embora relevante, ela se torna quase que cuidado com os seus ouvidos aqui, hein. Ela se torna quase que irrelevante diante de todo o outro contexto que você tem que aprender quando se prepara para um primeiro emprego, né. A forma como você se comporta, a forma como você se comunica, a forma como você se relaciona, a forma como você olha para as pessoas, a forma como você percebe as pessoas olhando para você, tudo isso, todas essas soft skills, né, que não são soft nesse sentido, elas têm uma implicância, uma importância muito grande, tão grande quanto a técnica específica para saber como vender, para saber como, né, como atuar em uma área específica, como a tecnologia, aprender a programar. Tudo isso, obviamente, você tem diversos cursos, mas a preparação profissional, essa que eu citei, e eu pedi para ter bons ouvidos, né, porque eu não estou separando aqui como uma coisa mais importante que a outra, mas dizendo que elas precisam dar juntos. E eu nesse programa que eu participei, eu aprendi muito sobre isso, aprendi muito sobre essas questões que estão ao redor do emprego e que são uma parte fundamental de talvez uma preparação consistente para aquela primeira movimentação profissional da vida de uma pessoa. E eu cito isso justamente como uma bandeira, porque eu acho que existe sim muito mais, oportunidade que nós poderíamos estar explorando, principalmente do ponto de vista digital, para que nós pudéssemos preparar ainda mais e melhor as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. Muito bem, e com isso eu quero te convidar a caminhar diretamente para a próxima pergunta, porque nós estamos falando sobre arquitetura de carreira e o próximo tema, ele vai deixar a pergunta no ar justamente sobre como você, profissional, pensa sobre o próximo local onde você vai desenvolver, né, praticar as suas habilidades, que eu estou citando aqui, obviamente, uma referência específica com qual empresa, qual local você vai trabalhar no seu próximo desafio. Quando alguém está avaliando uma movimentação profissional, uma próxima empresa, uma próxima área de atuação, ou até mesmo uma mudança de cargo, as pessoas costumam olhar para muitos fatores, né? Costumam olhar para qual vai ser o cargo, qual que vai ser o time que elas vão atuar, qual a posição hierárquica que esse cargo está dentro da empresa, qual o salário, obviamente, os benefícios, o deslocamento que eu vou levar entre casa e trabalho, enfim, são muitas questões. Mas será que as pessoas analisam também o empregador? Será que as pessoas fazem a pesquisa necessária sobre a empresa? E aqui eu tô falando não necessariamente de pesquisar quanto tempo a empresa existe, qual é a sua indústria, e ter uma ponta da língua ali, o Wikipedia da empresa. Não estou falando apenas desse ponto. Eu estou falando de entender sobre como é trabalhar nessa empresa. Como os funcionários se sentem trabalhando nesse local. Que que o que que se pode dizer diante de diversas pessoas que trabalham nessa empresa, que é a cultura dessa organização? Obviamente, tem muitos desses fatores que são impossíveis ou quase impossíveis de descobrir se você não tiver trabalhado dentro da empresa, né. Talvez, obviamente, né, isso você vai descobrir apenas trabalhando na empresa, mas veja só que interessante, em março de 2026, agora, há pouco tempo, a Harvard Business School publicou um artigo, né, um estudo chamado Where You Work Matters. É uma lista que cobriu mais de 12 milhões de trabalhadores. Veja só que interessante, são mais de 55 mil funções em quase 2 mil empresas globais. E, e eles basicamente tentaram entender o seguinte: né, diante de tudo todas as informações que se tem disponíveis, né, os salários que são pagos, a progressão de carreira, o que que as pessoas estão construindo de currículo, né, de experiência dentro dessas empresas, qual que é a qualidade dessas empresas, desses locais, que eles oferecem para os seus trabalhadores? Qual que é a sensação de trabalhar em diferentes locais, em diferentes empresas? E a análise ela avalia, né, olha só que legal, tô olhando o relatório enquanto eu falo com você, mas a análise avalia basicamente em 3 dimensões: qualidade da carreira, o crescimento da carreira e a estabilidade de longo prazo. Então, qualidade da carreira aqui está falando basicamente
do ponto de vista inicial, então como é iniciar a sua trajetória profissional na empresa, como é o crescimento ao longo do prazo, se você tem oportunidade, se você tem exposição a aquilo que vai abrir a porta para você para uma nova oportunidade, para um novo desafio, e ainda a estabilidade ao longo do prazo, se você pode sentir segurança ao desenvolver a sua carreira dentro dessa empresa ao longo de um período de tempo. E olha só que interessante que a descoberta principal é que uma fração muito pequena dessas empresas, empresas grandes, mais de 2.000 empresas, como eu citei, eh, eles têm uma fração muito pequena que consegue estar bem em todos esses 3 fatores, ou pelo menos estar bem nos 3 de uma maneira estável. A maioria é boa em atrair talentos, mas não tem uma boa gestão da sua retenção desse talento, do crescimento desse talento. Alguns são muito bom em reter e manter talentos, mas não têm uma habilidade tão boa em estabelecer um plano que vai ser longo, e estável para essas pessoas. Outras são boas apenas, na parte da estabilidade de longo prazo, mas a pessoa acaba ficando estagnada. Então, existe uma variação muito grande do que essas diferentes empresas focam, e há pouquíssimas empresas que realmente conseguem estar bem nesses 3, uma fração muito, muito pequena. O problema aqui, né, é que no final das contas é um casamento. É realmente uma conexão direta entre uma pessoa, e nesse caso uma pessoa física e uma pessoa jurídica, que vão se unir ali, né, por algum período de tempo, onde uma vai entregar o seu conhecimento, as suas habilidades, em troca da venda, né, do seu tempo para essa empresa. E as empresas, obviamente, desenvolvem ao longo do tempo uma capacidade de atrair bons talentos e principalmente de selecionar quais são aqueles bons talentos que ela quer que façam parte, né, da sua família, do seu quadro de funcionários. O problema aqui é que será que os funcionários também têm essa capacidade e as ferramentas para avaliar as empresas ao mesmo tempo? O que fica visível, obviamente, olhando esse relatório, olhando esse estudo e trazendo um pouquinho da experiência, ah, enfim, de quem conversa com muitas pessoas sobre cultura organizacional em diferentes locais, que não existem critérios muito claros, ou até mesmo uma metodologia muito clara, um framework, que a gente possa usar para avaliar outras empresas, da mesma forma que as empresas têm para avaliar bons candidatos, né? As empresas conseguem avaliar o candidato em cima de currículo, que é uma coisa que existe um padrão, existe uma forma de se analisar, existe até mesmo ferramentas que auxiliam quando a análise é em grande escala. Existem maneiras de avaliar o passado desses empregados, o passado das pessoas, de ter referências, mas a gente não consegue ter a mesma facilidade quando é uma pessoa avaliando uma empresa, né. Será que eu consigo, quando estou fazendo meu processo seletivo, ter a referência de umas 2 ou 3 pessoas daquela empresa sobre como é trabalhar naquela empresa e ter uma opinião totalmente, eh, separada de qualquer julgamento que esteja influenciado pela empresa? Será que eu conseguiria ter uma visão da cultura da empresa antes de ir trabalhar lá? Essa é uma reflexão muito interessante que esse estudo traz e que eu acabei fiquei me perguntando, por certo período de tempo depois de ler o estudo, que é justamente os rankings, né, de avaliação que a gente tem, porque realmente existe informação disponível. A gente consegue hoje, através de algumas ferramentas, ter uma ideia, por exemplo, de como são os salários, os benefícios daquela empresa, mas isso é muito pouco. Quando se trata da cultura organizacional, do comportamento, de como a empresa age diante de uma crise, de como é a liderança daquela empresa, de como a liderança é influenciada, se é uma liderança que é influenciada por resultados de toda maneira, se é uma liderança que é influenciada a entregar mais e mais e mais e mais e não ter momentos de enfim, desacelerar a linha de expectativas para garantir que o seu time consiga ter um período também de desenvolvimento e gerencie essa demanda constante, a gente não consegue ter essas informações de novo sem ter trabalhado naquela empresa. E a pergunta que eu deixo para você aqui, a reflexão que eu faço é: como você
avalia as empresas antes de você sequer se candidatar a uma vaga? Porque existe, obviamente, 2 perspectivas. Existe a perspectiva de quando você está procurando um emprego por necessidade, como, por exemplo, quando você está desempregado e você, nesse caso, está buscando um emprego, independente de onde. E existe o momento onde você também é contatado por uma empresa, você não está esperando, mas parece uma grande oportunidade. Que ferramentas, o que que você faz para decidir se aquela movimentação é uma movimentação positiva, uma movimentação boa para sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional e também como você avalia aquele empregador. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber que tipo de análise você faz para decidir se uma empresa pode ser boa para você ou não. Afinal, essa é uma decisão que impacta tanto a sua vida e que eu acredito que faça muito sentido a gente olhar com carinho para a forma como a gente seleciona, se nós temos a possibilidade de selecionar os locais onde a gente vai trabalhar. Como eu disse, eu respeito também o fato de que muitas vezes estamos procurando emprego, você talvez esteja procurando emprego agora, e você não tenha essa permissividade de escolher com tanto cuidado onde, qual empregador você vai ir. Mas se você tiver, se você tivesse, será que você teria as ferramentas, o conhecimento necessário de como avaliar essas empresas? Deixa aqui nos comentários que eu tô curioso para saber quais diferentes formas vocês estão utilizando para avaliar bons empregadores. Muito bem, e com isso a gente fica aqui pronto para ir para o próximo tópico, que é realmente algo que me chamou muito a atenção quando eu estava, lendo um artigo recentemente, uma pesquisa sobre gestão de talentos, né. Muitas vezes um líder tem talentos no seu time que são realmente peças-chave, mas essa peça-chave do time, ela também quer ter o seu crescimento, a sua ascensão. Como que os líderes gerenciam essa pessoa que é tão importante para o time, mas ao mesmo tempo precisa se desenvolver? Esse é o próximo tópico que nós vamos conversar agora. Existe um dado que é muito interessante e muito relevante quando se trata de gestão de carreira, quando se trata da organização daquilo que você, como profissional, tem diante de você, as suas habilidades, as suas competências, as suas técnicas e, obviamente, as suas ambições, comparado com o que a empresa tem para oferecer para você internamente, o crescimento. Então, talvez você tenha ambições profissionais, ambições de cargos, ambições de crescimento, ambições de projetos que você gostaria de participar, que existem dentro da sua empresa. E talvez você nem saiba que eles existem. E ao mesmo tempo você está talvez frustrado com o seu cargo atual, talvez esteja se sentindo estagnado e não está nem sequer sabendo que você poderia fazer uma movimentação interna na sua empresa que poderia trazer aquele foco que você quer dar para sua carreira naquele momento, aquele próximo desafio. Veja só que interessante, segundo uma pesquisa da SHRM de 2025, tá, o dado é de 2025, mas agora a gente teve uma publicação recente, trazendo essa pesquisa que veio à tona. Eu encontrei justamente um post no LinkedIn, o artigo que falava dessa pesquisa, só para trazer um contexto. Mas a pesquisa ela fala do uso de plataformas internas de mobilidade de carreira, ter crescido nos últimos anos. Olha só que interessante. Plataformas internas que permitem você fazer movimentações, saber que projetos estão ocorrendo, onde há necessidade interna na sua empresa. E eu descobri, vendo os comentários do LinkedIn, que as pessoas nem sequer sabiam que existiam plataformas desse tipo. Esse crescimento nos últimos anos, segundo o relatório, foi de cerca de 25%, em apenas um ano, ou seja, as empresas passaram a adotar mais plataformas para ajudar os seus profissionais a fazerem movimentações internas. Porém, aparentemente, as pessoas não fazem ideia de que essas plataformas existem. Olha só, outro dado que o relatório mostra é que os profissionais que se movem internamente têm até 3 vezes mais probabilidade de estarem engajados com aquele negócio, com aquela empresa e ficar por mais tempo. Ou seja, a movimentação interna é uma ferramenta excelente para a retenção. Isso já se falou em vários livros, a literatura mostra que quando você consegue entregar novos desafios para o seu profissional, né? Garantindo que ele se movimente
tenha novos cargos, novos desafios, novos projetos sem sair da mesma empresa, a probabilidade daquele profissionário estar com o seu negócio por mais tempo, ela é muito maior. Mas por que então que as pessoas não sabem que as ferramentas existem? Bom, e aqui entra o grande gap, que é o ponto da nossa discussão. O fenômeno que explica toda essa contradição, ele tem um nome, ficou inclusive popular recentemente em algumas discussões em alguns fóruns nos Estados Unidos, que se chama talent hoarding, ou basicamente acúmulo de talentos. O que eu quero dizer com isso? Estamos falando de líderes, de gestores que têm resultados para entregar, que têm pessoas que são peças-chave para entregar esses resultados, são pessoas que são peça-chave do seu time, que querem se movimentar, que querem ter novos desafios. Mas o líder, o gestor também sabe que se perder aquela pessoa, os seus resultados serão comprometidos. E aqui entra o grande ponto que mais me chama atenção nesse artigo, que mais me fez ficar refletindo por tanto tempo. A pressão que os gestores e os líderes recebem por entregar mais resultado, por não falhar com suas metas comprometidas, ela é obviamente uma pressão muito grande. Não precisamos nem sequer debater isso, isso é um fato, tá bom? Mas ao mesmo tempo, os líderes, os gestores que têm as suas equipes, eles têm um papel ali, que é o papel do people manager, né? Do gerente da pessoa, do desenvolvedor de talentos, que ele muitas vezes entra em conflito com essas metas, com essas ambições profissionais. E isso é algo que, de novo, assim como eu citei antes, em outros dados, a literatura mostra que não é uma opinião, não é algo que está isolado simplesmente porque isso é uma pesquisa. Ao longo do tempo, a gente viu muito isso ser citado em pipeline de liderança, em pipeline de estratégia e execução, que é o conflito que um gestor que tem o resultado organizacional e a responsabilidade do desenvolvimento de pessoas junto, é um conflito que ele sempre tem e sempre teve, e basicamente faz parte talvez da construção do cargo que seja assim, que é essa pressão por resultados ao mesmo tempo que há uma pressão por desenvolver os talentos da empresa. E existem muitas empresas, obviamente, que premiam, né, que dão um foco grande na parte do desenvolvimento de talentos, que ajuda o gerente a perceber que, sim, os resultados são cruciais, ele não pode abrir mão dos resultados, mas que desenvolver o talento é também sua responsabilidade. O problema, como sempre, é aquilo que você não mede, você não consegue gerenciar. E se a empresa cobra do gestor apenas a meta, o resultado organizacional do seu produto, da sua linha, e não cobra ao mesmo tempo o desenvolvimento das pessoas, o gestor vai focar naquilo que é cobrado, obviamente. E aqui é uma crítica abrangente, tá? É a crítica de alguém que entende como isso é estruturado, de quem também gerencia equipes, gerencia times e sabe que esse conflito não é algo que o gestor faz por maldade, não é algo que o gestor faz para segurar alguém, mas que é um gap que a gente precisa debater sobre estratégia, execução e gestão de talentos. Não necessariamente, como eu falei, existe qualquer tipo de má intenção aqui nesse tipo de conflito. O problema é como o trabalho em si ele é desenhado em cima dessa pressão. E obviamente, né, a gente precisa jogar como pelas regras do jogo, mas também precisamos de vez em quando desafiar como as regras funcionam. A gente não precisa esperar uma inovação disruptiva destruir uma maneira de trabalho, quebrar um tipo de cargo, mudar completamente a forma como a gente trabalha, para debater algumas coisas que talvez possam funcionar diferentes. E eu quero justamente chamar atenção para esse ponto, porque as empresas aparentemente estão investindo mais, o relatório mostra isso, dado e fato, não opinião, em plataformas de mobilidade interna, ou seja, permitindo que as pessoas busquem oportunidade de se desenvolverem internamente, de buscarem novos desafios na mesma empresa. Esse é um dado, esse é um fato, sim, as empresas estão investindo nisso, mas ao mesmo tempo as empresas não estão dando o tempo necessário e as ferramentas necessárias para que os gestores e os talentos possam entender como tudo caminha junto. Os resultados, o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento até mesmo do gestor.
Porque, de novo, se esse gestor ele está sendo cobrado única e exclusivamente por resultados específicos de produto, de operações, e nunca é debatido com esse gestor o desenvolvimento das pessoas do seu time, por mais que esse gestor seja apaixonado por desenvolvimento de pessoas, por mais que o gestor consiga equilibrar tudo isso, ele sempre vai ter um conflito no momento da decisão a ser tomada. E, obviamente, o meu posicionamento como líder, ele sempre foi de focar muito nas pessoas, de falar de oportunidades que estão aparecendo e eu descobri, de falar de oportunidades em outras áreas, de ajudar a pessoa a encontrar aquilo que ela tanto deseja como próximo passo da sua carreira. Acho que isso faz parte mais do que ser um gestor, obviamente, do que ser um líder. O problema é sempre, obviamente, de novo, o balanço entre o que é cobrado e o que é esperado e o que fica a cargo da pessoa, do seu julgamento. E aqui, obviamente, a lógica usual é dizer que, obviamente, no final das contas, a responsabilidade da carreira de cada um é da pessoa. A responsabilidade da minha carreira é minha, a responsabilidade da sua carreira é sua. A gente está cansado de falar isso, inclusive aqui nesse canal. Mas a gente tem que pensar que dentro de uma empresa existem responsabilidades estruturais. É para isso que existem as próprias plataformas que a gente acabou de citar de movimentação interna, e é para isso que existem cargos que têm essa responsabilidade de pensar no desenvolvimento dos talentos e na retenção desses talentos. Afinal, desenvolvimento e retenção andam juntos. E aqui a pergunta que obviamente eu quero fazer, principalmente para você líder, para você gestor, é: que ferramentas, que formas de trabalho a sua empresa coloca à sua disposição que permite que você consiga conciliar bem as suas metas operacionais, as suas metas de estrutura, de produto, com o desenvolvimento das pessoas que estão no seu time. E para você que está desenvolvendo a sua carreira, quero saber aqui nos comentários se você conhece como entende, né, conhece e entende como a sua empresa, trata essas movimentações internas, as plataformas que permitem você conhecer essas possibilidades de movimentação e como é, obviamente, o seu diálogo com o seu gestor, com o seu líder mais próximo, sobre essas oportunidades e as suas ambições profissionais. E com isso, com essa reflexão, a gente encerra aqui o nosso episódio, nossa conversa de hoje, e quero te agradecer novamente por estarmos juntos, por esse momento de conversa, esse momento de reflexão, porque afinal o podcast Volte para a Caixa está aqui justamente para tentar trazer, né, essa curadoria e essa reflexão que possa fazer você talvez desenvolver ainda mais e melhor a forma como você vem conduzindo a sua carreira, tratando o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Vejo você no próximo episódio. Até mais.